Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Esse vídeo aqui é um vídeo para a gente poder estar conversando, batendo um papo aí. Eu quero que você deixe a sua experiência também, né? Sobre um assunto muito importante que tem surgido sempre, né? De forma recorrente, na verdade, desde quando eu iniciei aqui o YouTube. São as relações complicadas, né, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas eu acho legal eu contar um pouquinho da minha experiência, né. Relacionamentos complicados, tóxicos, abusivos por muitas das vezes, não só relacionamentos amorosos, mas relacionamentos de modo geral, né, familiares, com amizades, pessoas próximas, enfim. E como que isso impacta no nosso desenvolvimento espiritual, no nosso processo evolutivo, né. É muito importante, antes de qualquer coisa, eu dizer aqui para vocês que eu não sou psicóloga, então eu não estou para trazer nenhuma orientação psíquica, né, patológica do que eu disser, né, muito importante isso. Quem puder esclarecer algumas coisas que eu disser, vai ser muito importante. Então, se eu trouxer alguns termos aqui científicos, específicos, é com base nos estudos que eu desenvolvo, né. Eh, Desenvolvo que eu busco, né, por mim. Livros, fóruns, comunidades, artigos, enfim, né. Antes de qualquer coisa também, quero pedir para você se inscrever, ativar o sininho, comentar, interagir, deixa aí a sua forma de agradecimento. É um tema fora do que a gente está acostumado, mas é um tema muito relevante, porque tem saído muitos comentários de pessoas que estão passando por desafios emocionais, né, com família, com questões familiares e principalmente quando a gente fala de independência, de emancipação, né. Existe uma dificuldade de se desvincular de alguma realidade, não só, como filho, como filha, né, mas isso pode ser também relacionado ao companheiro ou companheira, né. Então, quando a gente pensa em relacionamentos, a gente também está falando bastante sobre espelhamento de expectativas, né? Espelhamento, né? Ou seja, aquilo que a gente tem dentro da gente, né? A gente acaba espelhando no outro, a gente acaba criando uma atmosfera holográfica, né? A gente imagina aquele cenário, a gente cria uma ilusão e a gente acaba colocando à frente da realidade, à frente daquilo que está sendo passado, expectativas, né? E aí a gente acaba passando por um processo de enganação, vamos dizer assim, né. Então vou dar um exemplo na prática, vou dar um exemplo. Ah, sei lá, eu espera aí que a mãe virou aqui. Chuchu, chuchuzinha, chuchuzinha, eu sei. Gente, pra quem não entende, antes de qualquer coisa, a Maia, esse horário, ela dorme. Tem gente que me manda e-mail falando: "Deixa a menina, deixa ela falar". Sim, gente, ela tem a liberdade dela. Mas é que esse horário que eu gravo é o horário dela dormir, ela tem rotina. Então ela já vai dormir. Isso que ela faz aqui é de chorinho, é de resmungo de dormir. Então, por favor, né? Enfim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Normalmente, você já deve me passado por isso, eu já passei por isso. Quando a gente não tem uma maturidade para reconhecer as intenções de alguém, independente da situação, é mais fácil a gente, dentro da nossa cabeça, criar idealizações, idealizar um cenário e depositar aquele cenário numa outra pessoa, na situação específica. Então, se a gente vai falando de relacionamento, eu mesmo já passei por isso. Já me iludi muito, né? Já criei ali uma atmosfera. Ah, que a pessoa é assim, a pessoa vai fazer assim, a pessoa ela é maravilhosa, e na verdade a pessoa é um carrasco, é uma podreira, e eu achando que a pessoa, né, ela fosse aquilo que parecia ser, né? Tá. E aí quando chega um determinado ponto da vida que a espiritualidade ela meio que força a gente a evoluir, não, espera aí, você tem que ter uma postura diferente, você tem que mudar.
vem uma torre, vem a famosa torre do tarô, trazendo a gente para essa dimensão aqui, né, com os pezinhos no chão e falando: olha, acorda, porque você está criando uma atmosfera sobre alguma coisa que você não sabe lidar sobre si, você está jogando essa expectativa no outro. Isso não significa que a gente sempre tem que entrar em algum contexto na defensiva, não se abrindo, não significa isso. Mas a partir do momento em que a gente se coloca no nosso lugar, no nosso quadrado, e responsabiliza o outro, a outra situação, de fato, de acordo com a história dela, o karma dela, a gente vai ver que a vida é muito mais leve, né? É o famoso impor o limite que eu sempre falo nas leituras, né? Até onde a gente vai, até onde a gente consegue ir para não nos fazermos mal, né? Por que que a gente acaba excedendo um limite em situações? Por que que a gente acha que a gente tem que submeter aquelas situações, né? E por que que eu tô falando tudo isso? E o que que isso tem a ver com os comentários que eu tenho lido aqui no canal? São muitos comentários que eu recebo, não consigo ler todos, obviamente, né? E eu agradeço por todas as mensagens, pelos comentários que eu recebo. Mas eu tenho percebido que muita gente acredita, principalmente quando a gente fala de relações familiares, que a gente ter que reverenciar, a gente ter que se ajoelhar, bater cabeça para pessoas que fazem mal, a gente está ajudando essa pessoa, esse grupo, evoluir, né? E na verdade não. Às vezes a gente pode estar até atrapalhando essa situação e nos fazendo mal também, né? Então, esses dias eu conversei com um rapaz que ele me contou, resumidamente, uma situação que ele estava passando com a mãe dele, de relacionamento abusivo, de um relacionamento de manipulação, de controle, que eu acredito que algumas pessoas que estão me assistindo passam isso com questões maternas, né? E eu vou chegar nesse ponto também. E a pessoa ela não sabia muito o que fazer. Na verdade, eu recebo muitas mensagens assim quando a gente fala de questões maternas. Isso me deixa até um pouco triste, né? E muito reflexiva porque eu sou mãe, né? Porque é uma coisa que, assim, instintivamente, por questões sociais também, essa questão do patriarcado, essa questão de como você deve ser socialmente. Ah, você não pode ter cabelo grande, você não pode ter cabelo raspado, você tem que ter um cabelo grande. Então, toda essa manipulação que existe social faz com que nós, mães, nos submetemos a situações também que a gente não quer. E que a gente fique padronizado numa mentalidade de que a gente só serve para procriar, para servir, para cuidar da casa, né? E eu falo isso como mãe. Então, eu entendo uma parcela desse sentimento materno dessas mães. Porém, o que não deve acontecer, né? E repito, eu não estou me responsabilizando pela história de ninguém, não estou definindo patologia de ninguém, mas a gente precisa entender que se a gente não tiver saúde mental suficiente para gerir, para lidar com situações, entender que cada um tem uma história, independente se é vínculo sanguíneo ou não, se a gente não tiver essa percepção, a gente pode levar tudo a perder, né? Isso para qualquer pessoa, não só mãe, mas para ser humano de modo geral, né? Só que, por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado com reverências que a gente faz, com colocar alguém ou pessoas no pedestal. Independente se é relacionamento amoroso, se é líderes religiosos, se são políticos, se são. Pera. Ela tá quase dormindo, gente. Ela tá quase. Ela tem mania de ficar levantando. Oi, que isso? Você tá quase dormindo, cara. Tá fechando o olho. Tá fechando esse olho, cara. Tá fechando o olho. É assim mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa postura que a gente tem de colocar situações e pessoas no pedestal porque são mais velhas, porque têm mais experiência. Isso não significa absolutamente nada. Eu conheço pessoas que são muito mais velhas que eu e têm a cabeça desse tamanho. Eu conheço pessoas que são mais novas que eu e são muito mais maduras do que eu,
né, apesar de eu não ter uma certa idade, tenho 32, faço 33 esse ano, né. Eh, então assim, esse cuidado, né, e esse cada um no seu quadrado faz total diferença. Calma, calma, quando a gente, entende o nosso papel na sociedade e o que a gente faz e o que a gente não deve fazer, né. E também o que a gente aceita de outras pessoas. E o que a gente aceita de outras pessoas. Espera aí, gente, que o carrinho está travado aqui, espera. Ô, Maia. Pronto. Acabou. Acabou, pô. Acabou. Aqui ao vivo, ao vivo e a cores, né. Então assim, Amanda, o que que eu faço numa situação que eu tô em conflito com o meu relacionamento, eu descobri que essa pessoa é uma pessoa, sim, manipuladora, controladora, abusiva, narcisista, agressiva, enfim, um monte de coisa que a gente já sabe. É muito fácil virar pra vocês e falarem: "Ó, se afasta", né. É muito fácil eu falar: "Não, você tem que sair, você tem que se afastar", né. Às vezes eu falo isso nas leituras, quando eu falo isso nas leituras, porque eu sei que apesar de ser uma energia geral, apesar de ser uma energia geral, é uma energia, eh, é uma energia de alguém que eu sei que vai conseguir lidar com a situação, né. Alguém que vai conseguir passar por aquilo ali, apesar das dificuldades. Eu tento trazer essa força para vocês nas leituras, né. Mas isso não significa que eu faço, né. Até porque quando eu saí do até porque quando eu saí, de um relacionamento abusivo, eu tive outros relacionamentos, mas o principal, assim, na minha vida, foi uma relação, familiar que eu tive, né, e demorou para eu entender, até porque eu não tinha maturidade para entender o que eu estava passando. Eu já era adulta, mas eu não tinha essa percepção, nem trabalhava com tarô, nada disso, eu estava trabalhando, fazendo estágio e fazendo faculdade ao mesmo tempo, então assim, era um período muito difícil, muito cansativo, e eu morava com os meus pais, e aí eu fui entender a dinâmica, e eu só fui entender a dinâmica quando muitas coisas boas começaram a acontecer, e eles não quiseram fazer parte dessas situações, dizendo que era mais que obrigação, que eu tinha que dar valor mesmo e que, enfim, né. E eu tentei ao máximo não ver aquilo como eh, como se eles estivessem pisando em mim, sabe. Eu só decidi realmente me afastar. Não foi fácil, porque eu me afastei e logo em seguida eu me relacionei com uma pessoa que praticamente destruiu minha vida. E eu consegui me reconstruir, claro, depois disso, mas hoje eu tenho sequelas ainda com relação a isso. Então foi uma pessoa, sim, também que foi abusiva. E eu comecei a perpetuar, né, esses padrões vindo da minha base familiar nas minhas relações. Eu fui entendendo, não no sentido de eu ser abusiva, mas de passar por relações abusivas achando que eu tinha que me submeter àquilo. Só que agora eu consegui ter essa clareza, né. Eu consegui perceber até onde eu permito com que certas pessoas me acessem, e o que eu não deixo, e o que eu deixo também, né. Eh, então quando eu percebo que a pessoa ela tá muito fantasiosa, muito é diferente quando a pessoa ela é carinhosa com você, ela é sincera com você, é diferente, né. Comigo é uma bajulação, né, comigo: "Ah, você é linda e maravilhosa, você é isso, você é aquilo", sendo que, assim, é uma pessoa, às vezes é uma pessoa que não convive tanto, sabe, tem todo um histórico ali, gente, é uma questão de intuição, né. E principalmente o corpo da gente avisa, né. Quando o corpo da gente sinaliza que aquele contexto não tá bom pra gente, a gente fica doente, a gente
tem crise de pânico, a gente fica ansioso, a gente precisa focar na nossa saúde mental, foi o que eu falei, né. Então o ponto principal de como tomar uma decisão, de como conseguir sair disso, primeiro é pedir ajuda, segundo, sim, não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, né, seja psicológica, seja no SUS, seja amizades, pessoas próximas, independente se essas pessoas acreditam em você, né. Você sabe o que você está passando, você precisa buscar essa ajuda por você. E pelas pessoas que você quer que vá junto com você nesse momento, então são seus filhos, são seus pets, seus sobrinhos, você lutar pela tua estabilidade, né, de alguma maneira, estabilidade emocional, financeira, ó, dormiu, viu? Ela dormiu. É isso que eu tô falando, gente. Ela faz tudo isso aqui pra dormir, não é pra Amanda não deixa. Eu recebi um e-mail de uma moça que falou assim: "Ah, mas você deixa ela muito presa". Eu falei: "Gente, ninguém tá vendo a menina, ninguém sabe como é que é". Enfim, então ela já dormiu. Então busquem ajuda, busquem apoio, né. Eu sei que hoje, eu novamente, eu recebo muitas mensagens de inspiração, de muitos comentários, né, e até mesmo e-mails, eu recebo bastante, às vezes eu não consigo responder, de pessoas que falam: "Nossa, eu consegui sair de um relacionamento familiar com minha mãe, com meu pai, com um ex, com uma amizade que estava me manipulando e eu não conseguia me enxergar e eu não conseguia". Gente, é muito importante a gente entender uma coisa, não que essas pessoas elas não tenham a responsabilidade delas, emocionais, psicológicas, espirituais, não que elas não tenham seus defeitos, mas cada um tem uma bagagem que a gente desconhece, né. E aí o que que acontece? Não é muito legal a gente culpabilizar essas pessoas, né. Apesar da gente, num momento de raiva, de surto: "Ah, você não presta, você me manipula, você não sei o quê", né. Tá, dependendo da situação, claro, a pessoa ela tem a responsabilidade dela sim, e às vezes ela precisa ouvir certas coisas. Mas entenda que essas pessoas, elas são, apesar de ser difícil isso que eu vou falar, mas são pessoas importantes para nossa evolução. Tá. Então são pessoas que ajudam no nosso processo evolutivo, né. Isso não significa que sim, você tem que se manter numa situação, falar: "Não, essa pessoa está me ajudando a evoluir, não, me tornando uma pessoa melhor". Não, você se torna uma pessoa melhor quando você reconhece o que você está vivendo e busca correr atrás de prejuízo por você. Não em tentar consertar a situação, não em tentar ficar num relacionamento, numa posição, "Ah, por causa dos meus filhos, por causa", não tem esse negócio de "por causa". Sabe? As pessoas acham hoje em dia que o vínculo sanguíneo, um vínculo estrutural, um vínculo financeiro, material, é o que vai salvar familiar, é o que vai salvar algum contexto. Na verdade, se você às vezes se mantiver numa situação por matéria, por dinheiro, por filho, você está se corrompendo, você está se traindo. Ah, mas a pessoa me traiu. Não, foi você que se traiu, foi você que se permitiu viver isso, né? Você recebeu os sinais para isso. "Ah, mas eu fui manipulado, fui magiado". Depende, porque às vezes a gente também se permite ser manipulado, ser magiado. Nem todo mundo é vítima, nós nem sempre somos vítimas, nós também somos responsáveis por questões, por situações, não pela agressão que a pessoa teve com você, ela fez com você, né, não pelo tapa que ela te deu, não pelo xingamento, não é isso. Mas que aquilo que aconteceu, ou que se estiver acontecendo na tua vida, ela sirva de lição para que você busque o melhor para si mesmo, né. "Poxa, por que que eu deixei chegar nesse ponto? Cara, eu vou correr atrás disso aqui, eu não vou deixar isso acontecer mais. Isso foi um start de que é melhor me afastar, de que é melhor eu crescer longe, correr atrás do que "Ah, mas eu sou dependente emocional", assim, não emocional, mas eu sou dependente financeiramente dessa pessoa, mano. Aos poucos vai fazendo o teu, vai montando a sua estratégia, vai criando a sua rotina, vai pensando mais no teu futuro, nos seus estudos, né. Pouquinho, tem gente que quer: "Ah, mas eu vivo, meu marido paga minhas contas, eu tenho os filhos, eu não consigo sair disso". Começa fazendo uma unha, começa vendendo coisa
sabe, qualquer coisa, gente. Foi assim que eu saí. Gente, eu vendia geleia de porta em porta, eu fazia faxina, eu fazia um monte de coisa. Eu sempre falo isso, já falei isso em algum outro vídeo passado, né. Até no meu curso eu falei sobre isso. Que é assim que a gente se reconecta com a gente mesmo, com a nossa essência. É muito importante isso. Então, eu quis trazer esse vídeo aqui como um sinal de conforto para quem está passando por isso, mas ao mesmo tempo de chacoalhão, de alerta de que se você ficar no mesmo lugar, tendo as mesmas atitudes ou aceitando o que você está vivendo, sempre à mercê dos outros, né? E isso vale também para quem está passando por uma situação no trabalho, está vivendo, está construindo o sonho de outras pessoas, podendo estar construindo o teu sonho. Ah, mas é muito difícil. É sim, é difícil. A gente começa de baixo, a gente erra, a gente quebra, a gente bate, a gente, sabe? Eu me lembro quando eu tive meu primeiro carro, cara, bati meu carro, eu quase surtei. Falei, meu Deus, mas depois eu falo: "Caraca, tô trabalhando pra isso mesmo, pra errar na vida e vambora". E assim, né. "Ah, mas é dinheiro, mas a gente vai lá, trabalha e recupera", né. Eu acho que, assim, o problema maior não tá nisso aqui, não tá na matéria, não tá numa televisão, não tá numa casa, tá aqui, ó. A gente precisa manter isso aqui bem, né. Não é a razão, eu tô dizendo a mente bem, a mente focada no que a gente quer, né. E eu não tô aqui dando uma de coach, de, palestrante. Não, gente, só tô trazendo não sei, me veio de trazer isso pra vocês hoje, em pleno domingo. Ó, a Maia dormiu finalmente, ela estava chorando aqui, arrumei o carrinho aqui, dormiu. Me veio de trazer essa percepção pra vocês que eu acho importante, né. Eh, e eu justamente hoje não tô fazendo leituras particulares por isso, porque eu tenho recebido muitas mensagens sobre, né, sobre leituras particulares. "Ah, quando que você vai fazer?" Eu não estou fazendo, gente, não faço leituras particulares, não estou fazendo, não faço, e já tem bastante tempo, né. Porque são sempre temas assim, e aí quando eu falo para as pessoas, não o que eu acho, mas o que o tarot está mostrando, o que que as pessoas elas não conseguem entender isso, e eu percebo que tá tudo bem, cada um tem um processo para entender e para sair de uma situação, né. E tem coisas que não é minha missão, né, então mas pelo menos eu falar isso aqui para vocês pode trazer alguma percepção diferente do que vocês querem, de quem vocês são e do que vocês permitem para a vida de vocês, tá. Uma ótima reflexão agora para essa lua minguante em Sagitário, né, analisa o que tá fazendo com que vocês se coloquem para baixo, né, a falta de otimismo, de brilho de vocês, né. Por que que vocês estão se sentindo, às vezes, do jeito que vocês se sentem. Necessariamente não pense em alguém, pense em vocês, a responsabilidade na vida de vocês. Se vocês estão aceitando uma pessoa, um grupo, um contexto que é nocivo, o que que vocês podem fazer para reverter isso? Vocês se colocam em primeiro lugar, como que a outra pessoa te vê quando você se coloca em primeiro lugar? É a partir daí que você vai perceber quem é que está do teu lado. Começa a fazer mais coisas por você e perceba se a outra pessoa vai falar que você está deixando ela de lado, que você está se priorizando demais, entende? E não julgue a resposta dessa pessoa. Só a partir disso, pense, né, monte uma dinâmica, uma estratégia diferente para sair disso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei, me veio de falar algumas coisas. E sempre que tiver algum tema pontual, eu venho trazer aqui para vocês também, tá bom? Ó, beijo para vocês.